Olá a todos, hoje nós vamos falar um pouco sobre as principais raças dentro da bovinocultura voltadas para a produção de carne, ou seja, as principais raças de corte de bovinos. Assim como a gente falou na aula anterior, existem muitos fatores que vão estar envolvidos no momento dessa escolha da raça, seja ela para a produção de carne, seja ela para a produção de leite, que vai estar muito envolvido também com o sistema onde a gente vai introduzir essas raças e com o meu poder, minha capacidade de investimento, além de outros fatores que foram comentados anteriormente. Então, é muito difícil a gente chegar aqui enquanto professor e dizer assim, a raça melhor é essa, a raça pior, a mais indicada, a menos indicada vai ser essa ou aquela. O que a gente tem que ter é um conhecimento sobre várias raças, a gente ter um rol de raças, um pool de raças que a gente pode utilizar, e dependendo do sistema e do meu interesse, a gente ter um pouquinho de conhecimento para usar essa ou aquela raça. Além de que, se nós estivermos trabalhando em alguma propriedade, e se não for sugerido o uso dessa ou daquela, a gente poder comentar em cima e ver a viabilidade do uso daquela raça ou não. Então, quando a gente fala de raças de corte, nós temos 4 grandes grupos, que são as raças britânicas ou raças europeias não continentais, as demais raças europeias ou raças europeias continentais, as raças zebuínas, que a gente já comentou, que são as raças bosíndicos, e as raças europeias adaptadas ao clima tropical, seja essa adaptação tenha ocorrido aqui na América do Sul ou em outros continentes, como as raças africanas descendentes de taurinos. As raças britânicas, elas, em geral, apresentam boas taxas reprodutivas e de crescimento. São animais de pequeno porte, pernas curtas, mas que são bastante precoces, que apresentam um bom acabamento de gordura na carcaça. Então, ela tem um bom acabamento de carcaça, a extensão toda, e também ela tem uma boa distribuição dessa gordura dentro da carne, ou seja, um bom marmoreio. No entanto, contra ela, como desvantagem, a gente pode citar que tem muitas raças britânicas que têm dificuldade no parto, ou seja, partos distóxicos, e quando adultas, elas podem apresentar excesso de gordura na carcaça, o que pode, para alguns mercados, se tornar uma restrição, esse excesso de gordura em detrimento da carne magra. Já as raças europeias, em geral, apresentam alto potencial de crescimento e conversão alimentar, elevado peso de abate, são animais maiores do que aquelas raças britânicas que a gente citou anteriormente. No entanto, em geral, elas vão apresentar pouca carcaça na gordura, também apresentam problemas de parto distóxico, tendo que ser selecionada dentre essas raças aquelas que têm menos dificuldade. E contra ela também pesa a dificuldade de se manter esses animais quando adultos, porque eles têm peso bastante elevado. Então ela tem um custo de manutenção alta, ela vai exigir muito gasto simplesmente pela manutenção, por conta dela ter esse peso elevado quando adulto. Então ela tem um custo elevado de manutenção dessas raças quando adultas. No entanto, as crias vão ter um rápido crescimento por conta desse peso de adulto elevado. Já as raças zebuínas possuem alta tolerância a elevada temperatura e grande resistência aos parasitas, sejam eles ectoparasitas ou endoparasitas. Se a gente comparar eles com as raças europeias, tanto as continentais quanto as não continentais, elas apresentam uma baixa taxa de crescimento e índices produtivos piores. Também apresentam um acabamento de carcaça inferior. E, em geral, com idade elevada, essas raças vão ter uma carne mais dura do que as raças europeias, de maneira geral. Sendo necessário preconizar estratégias de manejo para abater elas mais jovens, até 2 anos, 2 anos e meio no máximo, para tentar evitar esses problemas aqui. Como a gente falou, nós temos no Brasil uma produção voltada mais para corte. Então, nós temos 85% do nosso gado brasileiro, aquele rebanho grande, para gado de corte.
utilizado, em sua maioria das vezes, em sistema extensivo, em grandes áreas. E como o sistema é extensivo, o animal vai em busca do alimento, o animal não recebe esse manejo diário, essa visualização diária, esse controle diário de doenças e parasitas. As raças que se deram melhor nesse sistema foram as raças que têm algum sangue zebu. Então, o nosso rebanho, 80% dele é zebu. E se a gente for estratificar isso aqui, apesar de que lá no início, as primeiras raças introduzidas, a gente pode citar como primeira raça introduzida zebuína o Guzerá e depois o Gir, essas raças elas foram depois dominadas pelo gado Nelore. Então, desses 80% azeboada, a gente pode dizer aí que uns 70%, 80% é Nelore. Quando a gente vê essas imagens assim de grandes rebanhos sendo explorados em grandes áreas de terra, vocês podem prestar atenção nas características raciais que geralmente são de bovinos da raça Nelore. Apesar de que também tem muita mestiçagem. E nós temos também as raças europeias adaptadas aos trópicos. Então essas raças foram desenvolvidas ou na América do Sul ou em outras regiões, outros continentes, e são descendentes das raças taurinas, da espécie taurina. Então são descendentes dos animais europeus. Só que como elas foram desenvolvidas ao longo do tempo fora da região europeia, elas desenvolveram algumas características interessantes de resistência. Apresentam pequena estatura, isso foi uma adaptação para essas novas regiões que, em geral, tinham menor oferta de alimento, então teve que ter essa adaptação de menor tamanho. E ela tem algumas características interessantes, tanto das raças zebuínas quanto das raças europeias. Da característica europeia que a gente pode citar como interessante é dessa carne ser mais macia e também o consumidor associa ela também a ser mais saborosa do que as das raças zebuínas, provavelmente por um melhor acabamento de gordura. E já da vantagem das características zebuínas, a gente pode citar a tolerância ao calor e aos parasitas que os europeus não têm. E como a gente citou anteriormente, dentro das raças de corte, vamos falar primeiro das zebuínas, né? Dentro das raças de corte das zebuínas, a mais importante no Brasil hoje é a Nelore. Mas também temos outras raças importantes que a gente vai ver agora. Então, como essa aqui é a mais importante, eu vou destacar ela um pouco mais. Mas vamos falar então primeiro aqui da raça Gir, depois a gente comenta da Nelore. A raça Gir ela foi introduzida aqui primeiramente com a intenção de produção de carne, por conta dessas características zebuínas, de resistência a parasitas, resistência ao calor, por ser um bois índicos. Ela tem essa característica de orelha grande, barbela solta, tem uma pelagem são aceitas diversas pelagens na raça Gir, pelagens consideradas muito bonitas em relação às outras raças zebuínas, que tem pouca variação. Mas logo se percebeu que a raça Gir também tinha uma grande qualidade para a produção de leite. E depois foi feita então a seleção para esses animais, uma linhagem só para leite. E aí se separou. Hoje nós temos uma linhagem de Gir para corte e nós temos a linhagem de Gir para leite. E esse rebanho aqui era muito farto no Brasil, principalmente ali na região de Minas Gerais, com esse intuito de carne, trabalho e leite. E depois fez essa seleção para outros produtos. Então ela era uma raça que, apesar de ter sido trazida para carne, ela era pequenininha em relação aos outros zebuínos e também um pouco mais dócil. Por esse tamanho menor, um menor destaque para a produção de carne quando se comparar com as outras raças, seja a Guzerá ou a Nelore. A Guzerá foi o primeiro zebuíno trazido para o Brasil. Em 1870 se trouxe esses animais. E o destaque dessa raça foi importada com o intuito de trazer rusticidade aos animais no Brasil. E ela foi trazida ali primeiramente para a região de São Paulo com o intuito de tração, era um animal de trabalho, era um animal de força, mas também para a produção de carne e de leite. E ela se sai bem em todos esses aspectos, tanto na rusticidade, tanto no trabalho, produção de carne e de leite. Então, ela de leite foi posterior, então ninguém trazia muito esses animais com interesse
simplesmente leiteiro, né? Se queria tudo que o animal pudesse fornecer. E o animal Guzeral era destaque por conta de se dar bem em vários ramos. No entanto, por ser um animal um pouco agressivo, ele tem esse temperamento mais... Ele é um animal mais temperamental, que é uma característica dos zebuínos, mas ela é mais... E ela tem esses chifres bem desenvolvidos, então muitas pessoas deixaram de criar ela por conta desse temperamento e foram buscar outras raças. Mas ela é um animal que se deu bem para corte, e por ter essa boa produção leiteira também. Depois se fez a linhagem leiteira, mas mesmo na linhagem de corte, ela é uma raça que desmama muito bem, porque ela tem também essa produção, essa característica leiteira. Então ela desmama bezerros mais pesados do que se a gente for comparar, por exemplo, com a raça Nelore. A raça Indo-Brasil foi uma raça desenvolvida também aqui no Brasil, como o nome já diz, na região de Minas Gerais, onde se tentou aliar várias características interessantes dessas raças zebuínas, Nelore, Gi e Guzerá. Então tentou pegar as características interessantes dessas raças e colocar em um só animal. É um animal que apresenta orelhas grandes, tem também, como quase todos os zebuínos, essa pele bem solta. Geralmente sua pelagem é mais clara, mas aceita algumas pelagens mais escuras. Tem boa habilidade materna, boa adaptação aos confinamentos, e por ser um animal, digamos assim, híbrido, né, ele apresenta um bom ganho de peso quando submetido a condições melhores, apresenta bons resultados até em programas de confinamento, apesar de ser um zebuíno. E por último, das raças de corte que a gente vai citar hoje, a gente vai se falar aqui da raça Brahma, que foi uma raça desenvolvida nos Estados Unidos com o mesmo intuito da raça Indo-Brasil, que seja aliar as características vantajosas de diversas raças zebuínas, mas aqui tem um diferencial, é que ele, além dessas raças aqui, inclui outra raça que é a raça Krishna Valley. Ela tem boa rusticidade, boa precocidade, boa docilidade, ela não é uma raça muito temperamental e apresenta também boa conversão alimentar e ganho de peso, também sendo incluída interessante para cruzamentos para animais para engorda, seja eles com os zebuínos, mas principalmente quando vai fazer cruzamento industrial com as raças europeias, que você tem um melhor vigor híbrido. Como eu falei, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente da Nelore, né? Então a Nelore é um animal que foi desenvolvido na Índia, nesse distrito de Nelore, que daí derivou o seu nome, mas lá na Índia ele era conhecido como Ongole, de outra região que ela tinha sido desenvolvida lá. Então foram embarcados os primeiros animais para o Brasil em 1868, então é um animal... Foram deixados aqui, digamos assim, de passagem, alguém viu, gostou e comprou, mas não houve um grande desenvolvimento aqui, a partir desses primeiros animais. Em seguida, o criador Manuel Wilberhart teve contato com essa raça durante uma visita ao zoológico na Alemanha. E aí ele se interessou, viu as características positivas e começou a desenvolver aqui no Brasil. Em 1938 já tinha registro genealógico dessa raça para ser criada aqui pelos produtores e registrados. A raça Nelore não foi uma raça que, digamos assim, chegou e pegou, como a gente vê hoje aí, esse amplo domínio dela em cima dos outros zebuínos. Como ele foi introduzido numa região onde a carne não era o carro-chefe, a gente falou anteriormente que se buscava do animal tanto a tração como o leite, como a carne, e a Nelore seria dessas raças que a gente citou a pior para a produção de leite. Então ela não era, digamos assim, a raça preferida. Se fosse comparar um bezerro Nelore com um bezerro Guzerá, o Guzerá poderia valer até o dobro de um bezerro Nelore. Mas essas características dela, de boa adaptação, de rusticidade, boa conversão alimentar, resistência a períodos secos, e quando você dá uma condição melhor de forragem, alimentação de maneira geral, ela responde na produção de carne, e houve também uma ampla seleção nessa produção de carne. Então esse Nelore hoje aqui brasileiro é muito superior a esse animal da raça Ongole, trazida da Índia. Então ele é uma raça que tem sim boa deposição de carne na carcaça, além de grande rusticidade e resistência.
E aí ela, aos poucos, foi ganhando espaço em cima das outras raças zebuínas. E hoje não tenha dúvida que o maior número de registro, de venda de sêmen e de matrizes bovinas zebuínas é de Nelore aqui no Brasil. Tanto que o Nelore hoje é considerado um patrimônio nacional brasileiro. Então, se a gente for pegar o efetivo do rebanho brasileiro, que é de 212 milhões de cabeças, e você for multiplicar que 85% é de bovino de corte, então nós temos 180 milhões de bovinos de corte. Se a gente for pegar que 80% são de azeboados, então nós temos 144 milhões de zebuínos. E se a gente considerar que 80% são Nelore, então nós temos aí um rebanho de 115 milhões de Nelores, ou animais mestiços com algum grau de sangue de Nelore. Então é realmente a raça mais importante no Brasil. Ela apresenta barbela solta, diferente de algumas raças zebuínas que apresentam orelhas longas, ela apresenta uma orelha relativamente pequena, o que inclusive era considerado uma desvantagem. Os produtores queriam orelhas bem grandes, que a gente pode ver isso bem marcado no Hindu Brasil, onde os produtores selecionavam para cruzar os machos que tivessem as orelhas maiores, além de essas outras características de barbela bem solta, que também é um fator de boa dispersão de calor aqui nos trópicos, é interessante. Além disso, ela apresenta uma pelagem branca e, se você for na pele, ela é pigmentada de negro, então ela consegue refletir o calor pela pelagem branca e na pele ela tem uma boa resistência aos raios ultravioleta por ser de cor negra. Ela pode ser moxa ou de chifres e a sua face, a sua fronte é em formato de ataúde e apresenta boa produção de carne. Agora nós vamos falar um pouquinho das outras raças de corte taurinas que são criadas no Brasil. Então nós temos, eu diria aí que depois das raças zebuínas a gente for para as raças de corte, a mais importante vai ser a Angus ou Aberdeen Angus, que foi juntamente com a Hereford introduzida ali no sul do Brasil. E se a gente bem pensar, todas as raças de corte introduzidas no Brasil de origem europeia, elas vão ter mais destaque na região sul, por conta dessa adaptação, da baixa adaptação dela às regiões tropicais. Mas aos poucos estão buscando introduzir essas raças em outras áreas e com relativo sucesso, até porque com esse tempo no Brasil elas foram se aclimatando e desenvolvendo algumas características adaptativas. Então a raça Angus é uma raça britânica, foi desenvolvida ali na Escócia, apresenta docilidade, rápido crescimento, bom ganho de peso. Ela pode apresentar nessa pelagem negra ou vermelha, são a mesma raça, só que o vermelho ele é o duplo recessivo, então você pode ter um rebanho de pelagem toda preta, ou Black Angus, e aparecer animais vermelhos, não tem problema nenhum, mas aí vai ser mais difícil ocorrer o contrário, porque o vermelho é recessivo, então você não vai ter um rebanho de vermelho e aparecer animais de pelagem preta. Essa raça ela tem uma boa cobertura de gordura e um bom marmoreio, sendo muito utilizado então no cruzamento com fêmeas zebuínas, para melhorar essa qualidade da carcaça dos zebuínos. O Hereford também é uma raça britânica e por essas características, tanto do Angus do Hereford, de serem raças britânicas de rápido crescimento e bom acabamento de carcaça, foram as que mais se importou e mais se trabalhou aqui no Brasil. Além disso, elas também elas têm facilidade de parto dentro das raças britânicas. Então tem esse destaque por essa facilidade. Aqui no Brasil elas não são tão, como eu falei para vocês, tão bem distribuídas, apesar de ter quase todo o estado poder citar que tem dessas raças. Mas se você for ali no Uruguai, por exemplo, 70% do rebanho é Hereford. Outra raça interessante, essa que chegou no Brasil recente, já aqui nos anos 2000, é a raça Senepol. Essa raça ela é originária do cruzamento da raça N-Dama com a raça Red Poll inglesa, e a raça N-Dama é uma raça africana de Senegal. Então ela alia essa característica de ser uma raça N-Dama, apesar de africana, ela é originária de taurinos e bem adaptada às regiões dos trópicos, e ela foi introduzida na região ali da América Central, do Caribe, e depois foi melhorada para melhorar as características de carcaça
introduzindo essa raça britânica, a Red Poll. Então ela apresenta boa precocidade, tem uma boa carcaça, um bom marmoreio, tem uma grande produção, velocidade de ganho de peso, além de não ser das piores na produção de leite, pois a raça Red Poll ela é uma raça de dupla aptidão e que tem tanto boa produção de leite como produção de carne. Então ela conseguiu trazer um pouco dessa produção de leite para o Senepol. As raças Chianina e Marchigiana são duas raças italianas, são considerados os gigantes italianos, porque tem grande porte, os machos facilmente chegam aí a 1.200, 1.300 quilos. Então ela vai ter aquela característica que eu citei de ter um alto custo de manutenção quando adultos, né, por conta desse porte acentuado. E ela tem uma característica interessante dessa raça Chianina, que ela tem a pelagem branca e a pele pigmentada, assim como o Nelore, trazendo uma certa adaptação ao clima. Além disso, apresenta uma boa precocidade e ela era mais utilizada para tração, mas por conta desse porte e o rápido crescimento também foi explorada para a produção de carne. E nós temos a criação dessa raça bem aqui em Timon, podendo ser facilmente implantada e introduzida em programas de cruzamento ou mesmo criados puro aqui no Piauí. Para nós não vai ser difícil conseguir esses animais. A Limousin é uma raça europeia, continental, francesa. Dentre as raças francesas, também ela era mais produzida voltada para trabalho e para carne. E ela sempre possui o destaque na qualidade da carne, no sentido de ter muita carne magra na carcaça. Ou seja, é um animal que introduz pouca gordura e muita carne magra. Então, se o mercado estiver procurando uma carne com menos gordura, uma carne, digamos assim, mais saudável, é interessante utilizar essa raça no cruzamento, porque ela tem pouca distribuição de gordura na sua carne. E ela se destaca dentre as raças francesas como uma das mais pesadas e uma das que tem um mais rápido crescimento, além de uma boa conversão alimentar. E também é citado nessa raça uma grande capacidade sexual, apresentando nos machos uma qualidade de sêmen excepcional e as fêmeas uma boa habilidade materna. A raça Wagyu já é justamente o contrário dessa raça Limousin aqui. Ela é uma raça japonesa, onde foi desenvolvida para trabalho e para carne, mas ela se destaca por apresentar grande proporção de gordura na carcaça. Dentre as raças do mundo, é uma das que mais se destaca no seu marmoreio, que é a introdução de gordura dentro da carne. E aí ela tem uma carne muito diferenciada no mercado, uma carne considerada nobre, uma carne que atinge altos valores, altos preços, e ela está sendo introduzida já em algumas regiões em sistema extensivo, principalmente cruzado. Nós temos poucos animais puros, o Wagyu. Mesmo assim, ela está melhorando, digamos assim, apesar de ser um animal cruzado, mas ele consegue melhorar o marmoreio nos programas e cruzamentos que ele é utilizado. Lá no Japão, ela é criada com uma alimentação super diferenciada, inclusive os animais consomem cerveja, recebem massagem. Isso aqui no Brasil a gente não faz, mas a gente dá uma alimentação com maior proporção de grãos e que vai dar uma melhora, vai aliar a genética com o manejo, esse manejo nutricional, e melhorar a deposição de gordura na carcaça, do que se a gente simplesmente criar esses animais a pasto. E por último da aula de hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho da nossa raça, que é uma raça nativa, piauiense, genuinamente piauiense, que é o gado curraleiro pé duro. É um gado que é taurino, ou seja, Bos taurus taurus, mas que está aqui se adaptando desde os primeiros animais introduzidos aí pelos europeus. Então ele possui cascos fortes, boa adaptação a parasitas, boa adaptação a estiagem, boa adaptação nutricional, ele consegue buscar o alimento por si só. Não é um animal que tem um grande tamanho, são animais pequenos, também isso foi uma adaptação para o nosso clima tropical e a nossa forragem tropical, então eles são animais menores, mas que se tiver em um regime melhor, ele apresenta um rápido crescimento e é considerado também uma carne muito macia e uma carne muito saborosa. No entanto, como ele não tem essa
eles não são criados em regime nutricional super evoluídos, são animais que são usados mais para regime extensivo, mas a solta, em geral, eles são abatidos com 4, 5, 6 anos. Então isso pesa um pouco contra a qualidade da carne deles. E só para finalizar, outras raças taurinas adaptadas no Brasil são a raça Caracu, a crioula lagiana e a pantaneira, que também vão ter essas mesmas características de terem reduzido o seu tamanho para se adaptar, apresentarem cascos fortes e boa adaptação às forragens brasileiras. Em detrimento disso, elas têm um desenvolvimento um pouco pior do que se a gente for comparar com essas outras raças europeias introduzidas aqui para realizar programas de melhoramento genético, que apresentam sempre rápido crescimento. Mas a Embrapa já tem um programa de resgate dessa raça, por exemplo, anterior a pé duro, desde 1989, então já está se melhorando algumas características, alguns atributos dessas raças aí. E também essas outras raças também já têm alguns programas ou de proteção, de resgate genético ou de melhoramento. Então hoje a gente encerra aqui e na próxima aula eu quero falar um pouquinho dos cruzamentos utilizando essas raças e depois nós vamos falar das raças de leite. Até a próxima aula.